A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título A Promessa do Espírito. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos falar de algumas passagens do Evangelho de João que fala da promessa do Espírito Santo. Então a gente vê que João sempre está falando de algo futuro e no capítulo 20, versículo 22, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. E esse ponto, eu acredito que é o ponto principal de debate nesta lição. É claro que é uma lição que vai falar bastante aqui dessa promessa do Espírito, vai detalhar as passagens, mas essa passagem de João, capítulo 20, versículo 22, é a mais polêmica no meio evangélico e, de maneira geral, né, entre os teólogos, há um certo debate do que realmente significa aquele sopro do Espírito Santo. O escritor da revista colocou o ponto de vista dele aqui, que eu acredito ser, né, o ponto de vista mais aceito dentro da Assembleia de Deus. No entanto, nós vamos aqui apresentar outras visões sobre a interpretação desse versículo, né? E, de maneira geral, a gente vai falar dessa promessa e o cumprimento dela, porque no tópico 3, a gente vai falar ali do derramar do Espírito Santo que acontece em Atos dos Apóstolos. Então, essa aula aqui é uma aula muito boa, muito completa. Então, convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção, você vai aprender muito aqui. Eu aprendi bastante estudando essa lição. E nós temos aqui um conteúdo completo, né, explicado em detalhes da lição da CPAD. Nós vamos usar aqui o slide em PowerPoint, 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Então, o nosso slide ele é um slide realmente muito bom mesmo, que faz a diferença na sua aula. Então, quem é assinante do EBD em Foco, acesse slide de adultos, de jovens e vários bônus, como slides, escatologia, discipulado, sermões em PDF e muito mais. Então, acesse o nosso site ebdemfoco.com ou baixe o nosso aplicativo. Nosso aplicativo está funcionando, você pode acessar os subsídios, vídeo, PDF, gratuito no aplicativo e também o nosso slide em PowerPoint, que faz parte da assinatura, você acessa também no nosso aplicativo. Então, acesse o nosso site ebdemfoco.com ou baixe nosso aplicativo. Nós temos o WhatsApp também, que você pode enviar mensagem, tirar dúvidas, perguntar qualquer coisa, fique à vontade para enviar mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem um link para falar conosco no WhatsApp, para entrar no grupo, né? Nós temos grupos no WhatsApp que você pode participar e receber o material em primeira mão. Bem, vamos começar aqui a aula. O textuário diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Então, como eu citei inicialmente, esse versículo é um ponto de debate entre os teólogos, porque realmente nós não sabemos exatamente a interpretação, o que de fato isso significa. Mas durante a aula a gente vai explicar melhor, né, para que você possa compreender esse versículo. Verdade prática, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. De fato, a promessa do envio do Espírito Santo é para todos. Não é só para um grupo específico, para os escolhidos, não. O Espírito Santo foi prometido para todos os salvos. Então, todos os salvos, todos os crentes podem sim ser cheios do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, ela está espalhada aqui em várias passagens, né? João 14, João 16 e João 20, que são as principais passagens de João que fala da vinda do Espírito Santo, do Paracletos, do Consolador. Então vamos avançar aqui essa leitura para ganhar tempo. Durante a aula a gente volta nessa leitura e explica em detalhes aqui. Introdução. Nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Quais são eles? Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Então aqui a gente vai falar, né, dessa vinda do Espírito Santo no sentido relacionado à salvação. Então todo crente salvo em Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que é o penhor da nossa salvação. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Em João, temos a promessa do Espírito Santo.
E também João destaca muito a visão regeneradora do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que dá nova vida. Já Atos dos Apóstolos, logo no início, fala do derramar do Espírito Santo como uma capacitação para evangelizar, para pregar, para fazer a obra. É um derramar sobrenatural do Espírito Santo. Então a gente vai fazer essa ligação entre essa visão regeneradora, né, e essa perspectiva capacitadora, destacando aqui o movimento pentecostal. A visão pentecostal, a interpretação das igrejas pentecostais a respeito do derramar do Espírito Santo. Nós entendemos que o Espírito Santo habita em todo crente, mas alguns crentes que buscam, que oram, que chegam mais próximos de Deus, esses podem ser cheios do Espírito Santo, serem batizados com Espírito Santo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então eu convido você, a continuar assistindo aqui essa aula e também baixar o nosso material extra. Nós vamos enviar no grupo material extra, porque a gente já falou muito sobre batismo no Espírito Santo, sobre a promessa do Espírito Santo em aulas anteriores, aulas antigas aqui do EBD em Foco. Então nós vamos enviar no nosso grupo do WhatsApp e vamos deixar também na descrição do vídeo. Então fique atento aí para receber esse material extra, slides antigos também, muito conteúdo sobre esse tema. Vamos para o tópico 1. A promessa do Pai. 1.1. Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 14, Jesus está fazendo aquele discurso de despedida. Ele já começa ali a se despedir dos discípulos porque ele está caminhando para a cruz. E isso deixa os discípulos muito tristes, né? Eles já ficam ali um pouco preocupados com o que vai acontecer, né? E Jesus fala assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Esse Consolador, ele vai habitar em vocês, ele vai estar com vocês, ele vai capacitar vocês, ele vai dizer para vocês tudo que vocês precisam saber. Mais na frente, no capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui a gente observa que o papel do Espírito Santo na salvação é fundamental. É ele que convence, ele que toca no coração do pecador, para que o pecador realmente se arrependa dos seus pecados, e tenha uma nova vida. Então aqui a gente vê a Trindade agindo na obra da salvação. Tópico 1.2, o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Parakletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Então, esse é o papel do Consolador, do Paracleto, do ajudador, daquele que age em prol da outra pessoa, aquele que defende, ele intercede, ele está ali de forma ativa, defendendo o outro, ajudando o outro. Então, o Espírito Santo tem esse papel. Ele habita em nós, ele habita em todos os crentes. E todos os crentes, sim, podem receber essa ajuda, esse encorajamento do Espírito Santo. Vale destacar que os pentecostais não acreditam que só tem o Espírito Santo quem é batizado com o Espírito Santo. Isso é uma visão errada. Tá? Nós acreditamos que todo crente salvo tem o Espírito Santo. Todo crente salvo se beneficia de tudo isso aqui que Jesus fala sobre o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, a gente entende que é um revestimento de poder, de capacitação, de ser cheio do Espírito, já é uma outra coisa. Então, em termos de salvação, todos nós temos o Espírito Santo, ele habita em nós, todos nós somos tocados pelo Espírito Santo para alcançar a salvação. O arrependimento veio através do toque do Espírito Santo. Assim, um Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Então é isso, Se você tem aquele amigo que sempre te auxilia, que sempre te ajuda, que sempre está do seu lado, não importa a situação, isso é muito parecido com o que o Espírito Santo faz conosco, Então o Paracletos, ele está conosco, ele nos ajuda nas dificuldades, em todas as situações da nossa vida. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa, ou seja, o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma luz, não é nada demais assim, espiritual, que nós não conseguimos compreender. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. É claro que compreender a Trindade, como a gente já explicou em aulas anteriores, é bem complicado mesmo. No entanto, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Cristo é uma pessoa, como o Pai é uma pessoa.
sentido de que, não estou dizendo que uma pessoa não é no sentido de que é um ser humano, não é isso, tá? Mas o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma força ativa, ele existe de fato, tá? E ele habita em nós. O termo grego allos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o termo aqui, allos, que significa outro, é outro, diferente, mas da mesma natureza. E vale destacar isso aqui, porque já falamos em lições anteriores sobre a Trindade, não dessa revista, uma outra revista anterior que falamos sobre a Trindade, e a gente deixou bem claro, que a Trindade são 3 pessoas, ou seja, são 3 pessoas distintas que formam um único Deus. Então, é um Deus que existe em 3 pessoas. E o Espírito Santo, ele não é inferior. O Espírito Santo não é simplesmente a força ativa do Pai, a força ativa de Jesus. Não. O Espírito Santo faz parte da Trindade, assim como o Pai faz parte da Trindade e o Filho também faz parte da Trindade. Então, aqui nós temos um outro, ou seja, diferente, mas da mesma natureza. 1.3, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14,18, é orfanos. No caso aqui, João 14,18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos, ou seja, eles se sentiram abandonados e ficaram sem saber o que fazer. Eles ficaram com medo. Pedro negou Jesus, naquela situação ali da crucificação, e aí depois que Jesus foi sepultado, as mulheres que participaram ficaram ali perto da cruz, depois sepultaram Jesus, e os discípulos sumiram, Pedro voltou a pescar. Enfim, eles realmente se sentiram abandonados diante daquilo que aconteceu. O mestre morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Eles não tinham compreendido ainda a obra de Jesus por completo. Eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar. De certa forma, eles estavam ali como Tomé. Claro, Tomé duvidou, mesmo o pessoal falando com ele. Então, o pessoal gosta muito de falar do Tomé nesse sentido aí, mas na prática, todos eles estavam duvidando, só viram depois que Jesus chegou ali diante deles. E, de fato, deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo, de Deus, estava morto. Aceitar esse fato não foi tão simples assim. Não foi por acaso que Nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Então, Jesus chamava de filhinhos porque ele tinha essa proximidade. Vocês são meus filhinhos, eu cuido de vocês. Então, quando Jesus morre, isso traz um impacto muito grande para eles. Então, nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, Nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Vale destacar que toda essa tristeza dos discípulos aqui, quando Jesus morre, acontece realmente por causa da morte de Cristo. No entanto, a promessa do envio do Espírito Santo que Jesus faz, e quando Jesus fala assim, não vos deixarei órfãos, ele não está falando da morte, ele está falando da sua ressurreição e ascensão aos céus. Então isso aqui tem que ser destacado. Jesus está falando de algo futuro, porque Jesus ressuscita, tudo bem. Então alguém poderia falar assim, uma vez que Jesus ressuscitou, qual seria a necessidade ali do Espírito Santo, Qual seria a necessidade de ter esse ajudador, uma vez que Jesus voltou dos mortos? Essa necessidade acontece porque Jesus está falando da sua ascensão, da sua glorificação. Se Jesus não tivesse prometido o Espírito Santo, ao subir aos céus, eles se sentiriam órfãos novamente. Eles sentiriam ali uma tristeza muito grande, porque o Mestre subiu aos céus, está lá à destra do Pai, e agora eles estão sozinhos. Então, essa promessa ela foi fundamental para o momento da ascensão de Jesus. Vamos para o tópico 2. O Espírito habita os discípulos. 2.1, João capítulo 20, versículo 22. É crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Vamos ler aqui os versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Bem,
essa passagem aqui, como eu comentei lá no começo da aula, é uma passagem polêmica, tem várias interpretações diferentes. Se você ler os comentários aí, você vai ver que realmente tem interpretações divergentes. Eu li o comentário do J. Carson. O J. Carson é bom que ele apresenta as várias interpretações que tem por aí, depois ele diz qual é a que ele defende. E li também o comentário do Champlin, que ele faz a mesma coisa. Ele apresenta várias interpretações e depois mostra a visão dele, que ele acredita ser o mais correto. Eu vou apresentar aqui a visão dos dois, do J. Carson e do Champlin, e, assim, eu vou discordar um pouco do escritor da revista. Essa interpretação do escritor da revista, ela não é muito aceita e eu vou dizer o motivo. Mas vamos avançar aqui. Esse tópico aqui está tudo ok, né? Vamos ver aqui, ó. Nesta ocasião, o Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Então, assim, quando Jesus fala para eles receber o Espírito Santo, Jesus já tinha ressuscitado. Já era o momento ali que eles estavam com Jesus, tal, né? Jesus ressuscitou, aquela coisa toda, né? E aí Jesus vai, né, soprar sobre eles e vai falar, recebei o Espírito Santo. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior como imediato, né? No caso de João 20 e 22. Aqui o escritor da revista está simplesmente tentando situar ali esse versículo, né, dentro do contexto direto. Mas vamos lá, vamos avançar. Esse tópico aqui está tudo bem, ele só apresenta a passagem, né? O tópico 2.2 e o 2.3 é onde eu vou discordar um pouco sobre o escritor da revista. Não porque eu sou entendido e tudo mais, não. É porque eu estudei, li e vi que realmente essa interpretação ela não faz muito sentido. E você vai entender por quê. Segura aí. Vamos lá, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Então, né, ele está ciente disso. Muito provavelmente, o pastor Elenay Cabral estudou, leu, viu as várias interpretações e ele está ciente de que realmente é divergente. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Então, assim, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela tem vários estudos, várias explicações, várias coisas detalhadas, né? Então vale a pena a gente dar uma lida aqui, ó. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é enfusal, a qual também aparece na versão grega da Bíblia. No caso, a Septuaginta, que é o Antigo Testamento, tá? Então ele coloca a versão grega da Bíblia, na verdade, a versão grega do Antigo Testamento. Lá, eles traduziram do hebraico para o grego e usa essa mesma palavra para falar de fôlego de vida quando Deus cria o homem. Quando Deus cria o ser humano, ele assopra o fôlego de vida. É a vida que Deus dá para o ser humano. E é utilizado em Ezequiel 37:9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Então, observe aqui que lá em Ezequiel também tem esse verbo, assoprar, né, que quando traduziram do hebraico para o grego, usou-se enfusal. Então, seria aqui a mesma palavra. Portanto, a expressão presente em João 20 e 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Bem, aqui eu tenho que discordar. O escritor da revista está dizendo que em João 20 e 22, o Espírito Santo foi soprado para trazer nova vida. Se vai trazer nova vida, está dizendo que os discípulos estão sendo regenerados nesse momento. E eu acho que não é isso aqui que está acontecendo. Porque se nós afirmarmos que é nesse momento que os discípulos recebem a regeneração, que eles recebem a nova vida, a conclusão é que eles não eram salvos antes disso aqui. Então, assim, Jesus caminhou e andou com os discípulos por 3 ou 4 anos, não sabemos exatamente quanto tempo durou seu ministério, mas vamos colocar aqui 3 anos, né? Jesus caminhou 3 anos com os discípulos e eles não foram regenerados, eles não foram salvos. E aí só nesse momento que eles foram salvos. Eu acho que isso não bate bem com o que a gente já estudou anteriormente. Por exemplo, a passagem do lava-pés. Lá Jesus deixa bem claro que eles já estavam limpos. Pedro falou, Senhor, lava não somente o pé, mas o corpo inteiro. Ele falou assim, não, quem já está limpo não precisa lavar, senão somente os pés. Então, assim, já estavam limpos, eles já eram salvos. Entende? Eu discordo dessa ideia de que a salvação só aconteceu nesse momento. Eles já eram regenerados, já tinham uma nova vida. E a gente pode observar várias outras passagens que falam nesse sentido. Assim, por exemplo, Jesus enviou eles para pregar.
nos 70 lá, reuniu lá e mandou pregar. Será que Jesus ia mandar pessoas não salvas pregar? Né? Não faz sentido. Tem uma passagem que fala que Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam. Né? O batismo, né, da mesma forma que João fazia. Então Jesus ia colocar pessoas não salvas para realizar o batismo. Então, assim, é bem complicado eu dizer que essa passagem está falando da salvação dos discípulos. Não tem como, eu acho que não é isso. É claro que existe um debate aqui, né, sobre a possibilidade da habitação do Espírito Santo nos salvos antes, né, do derramar do Espírito Santo, antes de Cristo. Não vamos colocar assim nos crentes do Antigo Testamento. Tem alguns teólogos que dizem que não havia, né, a habitação do Espírito Santo nas pessoas do Antigo Testamento. No entanto, tem muitos teólogos que dizem que não faz sentido a pessoa ser salva sem ter o Espírito Santo. Então, na Antiga Aliança, né, de acordo com alguns teólogos, aí teríamos que, né, fazer um estudo à parte, o Espírito Santo, sim, habitava nas pessoas. Entende? É o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que toca nos corações. O que acontece no Novo Testamento é que isso se torna muito mais explícito e muito mais intenso. No Antigo Testamento, em termos de capacitação do Espírito Santo, acontecia capacitações pontuais. O Espírito Santo que capacitou Davi para ser rei, o Espírito Santo estava sobre Saul, é o Espírito Santo que estava sobre os profetas, o Espírito Santo estava sobre as pessoas que construíram o tabernáculo. Isso está bem claro nas Escrituras no Antigo Testamento. Então, era o Espírito de Deus que estava capacitando. Mas essa capacitação era algo pontual. Hoje, na Nova Aliança, a capacitação do Espírito Santo é para todos. Então, não existe essa de que só o pastor, só o fulano de tal ali, o apóstolo fulano de tal, que é capacitado. Não. Todos nós podemos buscar uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo e fazer a obra, pregar o evangelho, enfim, né, ter dons espirituais. Então, esse derramar do Espírito Santo de forma mais intensa acontece na Nova Aliança. No entanto, na Antiga Aliança, nós temos sim a presença do Espírito Santo e também eu acredito que o Espírito Santo já habitava no coração daqueles que eram salvos. Então, quando a gente vai para o Evangelho de João, lê essas passagens de João 14, João 16 e João 20, eu particularmente interpreto como sendo algo mais explícito com relação ao Espírito Santo. Então, na Antiga Aliança não era tão explícito, então se torna algo mais explícito, se torna algo muito mais intenso. E a obra do Espírito Santo no nosso coração, ela é muito mais completa, muito mais plena do que na Antiga Aliança. Existe aqui um papel de completude da obra, de algo mais forte acontecendo do que na Antiga Aliança. Eu acredito sim que os discípulos, nesse momento aqui, eles já eram salvos. Então, esse soprar do Espírito Santo, na minha interpretação, no que eu já estudei, no que eu já li, não significa trazer nova vida. E o que significa, então? Por que Jesus soprou o Espírito Santo? Nós precisamos interpretar, tá? Eu não estou fugindo do tema. Voltando aqui, né, tá aqui. Jesus falou, recebeu o Espírito Santo. Se eles já eram salvos, se eles já tinham o Espírito Santo, por que Jesus falou isso aqui? O que isso de fato significa? A gente precisa responder essa pergunta. Vamos avançar. 2.3, um episódio anterior ao Pentecoste. A interpretação do escritor da revista, né, vai falar aqui, fazer uma ponte com o Pentecoste. Ele diz assim, ó, em João 20, 22, também se lê, recebei o Espírito Santo. Então, tá, beleza, Jesus está falando receber o Espírito Santo. Essa expressão sugere como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. O escritor da revista continua aqui com a interpretação dele, né? Então, a partir desse ponto, os discípulos tornaram-se uma nova criação, completamente regenerados, sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Mais uma vez, a interpretação do escritor da revista é que, a partir desse ponto, eles se tornaram a nova criação. Discordo. Para mim, eles já tinham se tornado a nova criação antes. Eles já eram nova criatura. Lava-pés deixa isso bem claro. A passagem do lava-pés está bem claro lá. Vocês já estão limpos. Ponto. Né? Isso aí está bem claro. Aí, o escritor da revista vai para Atos dos Apóstolos. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então a gente observa aqui que Atos 1:8, o próprio Jesus faz essa promessa. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo que acontece
no capítulo 2. Agora eu vou mostrar aqui a interpretação dessa passagem de acordo com o J. Carso e de acordo com o Champlin. Presta atenção para você entender corretamente. O J. Carso, né, eu cortei um trecho do livro, tá? Claro que é bem complexo, ele explica muita coisa, mas eu vou colocar assim. Ó. A exalação e a ordem de Jesus, recebam o Espírito Santo, são mais bem entendidas como um tipo de parábola encenada que aponta para o futuro, para a plena provisão ainda por vir, embora já passado para os leitores de João. Uma adequada analogia joanina poderia ser o lava-pés dos discípulos. Ou seja, de acordo com o J. Carso, a interpretação correta de João 20 e 22 é que isso aqui, esse receber o Espírito Santo nesse momento e ser assoprado o Espírito Santo, é algo que aponta para o futuro. É algo simbólico. Não é que o Espírito Santo passou a habitar neles naquele momento. Não é que o batismo com o Espírito Santo foi antecipado para aquele momento. Não é isso. É algo simbólico que aponta para algo que vai acontecer pleno lá em Atos capítulo 2. Essa seria a interpretação dele, e ele usa aqui o lava-pés na mesma ideia, tá? No caso, o lava-pés já deixa bem claro que eles já estavam limpos, né? E tudo isso aponta, né, para algo futuro, para a glorificação de Cristo, porque o Espírito Santo, de forma plena, completa, vai ser derramado somente no dia de Pentecostes. Agora eu vou ler aqui a interpretação do Champlin, eu gostei mais dela. Ele diz assim, ó, a interpretação correta. Todavia, envolve uma questão de quantidade de intensidade. Nesta altura da narrativa, houve uma doação preliminar do Espírito Santo, que era a promessa e a garantia de que seria concretizada aquela doação mais completa, quando o Senhor Jesus fosse glorificado. Essa doação do Espírito Santo, em seu total poder, não poderia anteceder de forma alguma a ascensão de Jesus e a sua glorificação. Porém, o Senhor quis mostrar que esse presente divino estava garantido, concedendo aos seus seguidores algo do poder que haveriam de receber mais tarde em plena medida. Eu gosto dessa interpretação porque a Bíblia fala de intensidade do Espírito Santo o tempo todo. Paulo fala que nós somos cheios do Espírito Santo. Se tem o cheio, tem o vazio. Então, assim, o Espírito Santo ser derramado de forma plena, completa, é uma promessa que existe desde lá da antiga aliança. No Antigo Testamento já tem essa promessa, e a principal delas é Joel. O profeta Joel pregou, né, sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, e Pedro vai citar Joel no dia de Pentecostes, né, mostrando que ali é o cumprimento daquela promessa. Então, assim, há uma promessa de um derramar sobrenatural do Espírito Santo, muito mais intenso, desde a antiga aliança. Jesus fala, né, desse derramar do Espírito de forma muito mais intensa. João Batista fala também quando vai batizar Jesus. Então, assim, está todo mundo nessa expectativa. Está tudo apontando para esse momento em que Jesus será glorificado e o Espírito Santo será derramado de forma plena. No entanto, antes disso, o Espírito Santo já age. O Espírito Santo já habita nos crentes. Então, antes do derramar do Espírito Santo, já havia uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E ela é intensificada. Então, eu interpreto essa passagem de João 20 e 22 de acordo com o Champlin. É nesse sentido. Tem a ver com quantidade de intensidade. O Espírito Santo vai ser derramado de forma muito mais intensa, mas ele já está presente na vida dos salvos em Cristo antes do dia de Pentecostes. Amém? Você pode discordar de mim, não tem problema, pode deixar seu comentário aí também. Tem gente que não gosta quando eu discordo do escritor da revista, né, que eu mostro interpretação diferente, mas eu acredito que o meu papel como professor aqui não é só replicar o que está na revista, mas também instigar você a procurar mais, estudar mais, ver interpretações diferentes. Então é isso, tá? Não estou aqui minimizando o pastor Elinéia Cabral por isso, não é isso, tá? Eu sei que é uma passagem difícil, eu sei que é complicado, eu sei que realmente tem várias interpretações diferentes e a gente precisa ser coerente com isso. Se tem interpretações divergentes, elas precisam ser apresentadas, mesmo que a gente discorde delas, mas elas precisam ser, né, explicadas em detalhes. Bem, vamos para o tópico 3. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. 3.1. De repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Então, quando Jesus aparece para os discípulos ressuscitado, ali está ali um pouco, né, nesse meio termo aí, né? Então, a Páscoa já tinha acontecido, mas o dia de Pentecostes ainda não tinha acontecido. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Foi o que a gente já estudou anteriormente. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme é estudado,
ao longo do trimestre. Então a gente já falou bastante, né, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, né, vem justamente da ideia aí que passa 50 dias, né? A gente fala penta, né? Pentacampeão, né? 5 vezes campeão. Então, é uma palavra grega, né? É justamente essa festa da colheita que está acontecendo. É o dia de Pentecostes em que o Espírito Santo é derramado. Então, a ideia de Pentecostes vem justamente desta festa da colheita e pegou esse nome porque, né, o derramar do Espírito Santo, né, foi justamente neste dia. Tá? Então, nós somos pentecostais, né, porque aconteceu o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Só para deixar bem claro o que significa Pentecostes. Pode parecer simples, mas muita gente não sabe, e você que é professor da EBD pode também explicar isso para os seus alunos. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Então, Atos 2, de 1 a 4, diz assim, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então é uma passagem muito conhecida dos pentecostais, muito pregada, muito ensinada. E aqui no EBD em Foco nós temos aulas e temos várias coisas, vários materiais em PDF que você pode estudar e aprender, né, sobre essa passagem. Mas aqui é a passagem principal do derramar do Espírito Santo de forma sobrenatural que inaugura a igreja. A igreja começa aqui. A igreja começa com o derramar do Espírito Santo. Isso aqui só acontece depois que Jesus sobe aos céus. Jesus, né, está no céu e o Espírito Santo é derramado de forma plena, completa. O Espírito Santo ele é derramado de forma que capacita os crentes para pregar o Evangelho, para realizar milagres, para continuar a obra que Jesus começou. A gente pode destacar aqui Pedro, que era medroso, que negou Jesus, que voltou a pescar depois que Jesus morreu, enfim, né? E aí, de repente, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega e mais de 3.000 pessoas se convertem. Então observe que o poder sobrenatural do Espírito Santo traz essa capacitação diferenciada. Se você é um crente medroso, um crente tímido, um crente que não tem vontade de fazer a obra de Deus, ore, peça para ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre você e você vai ter vontade, desejo de fazer a obra de Deus. Foi isso que aconteceu, né, com Pedro, com todos os discípulos, e acontece o tempo todo na vida de várias pessoas que buscam mais de Deus, que buscam mais do Espírito Santo. Tópico 3.2, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa passagem aqui de Coríntios fala dessa regeneração, de nós sermos uma nova criatura, e as outras passagens aqui, se a gente for ler, né, deixa bem claro que o Espírito Santo habita em nós, ele está conosco. Então, assim, todo crente tem o Espírito Santo, todo crente ele já é regenerado, o Espírito Santo habita nele. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Então, assim, é necessário nós buscarmos mais, né, a capacitação do Espírito Santo, é necessário nós buscarmos os dons espirituais, é necessário nós buscarmos mais do Espírito Santo de Deus para nós fazermos a obra, nós pregarmos o Evangelho, nós exercermos o nosso ministério, o nosso chamado com excelência. Então, assim, você pode sim ser cheio do Espírito Santo, basta você buscar mais do Espírito Santo na sua vida. Assim sendo, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Existe um debate sobre, de fato, o que significa o batismo com o Espírito Santo. Será que ser batizado significa a mesma coisa que ser cheio? Então, assim, tem esse debate. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que eu posso dizer é assim, todo crente, ele sim, pode ser cheio do Espírito Santo. Todo crente pode receber o revestimento do poder do Espírito Santo.
Então você pode sim pedir mais do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você pode falar assim, eu nunca falei línguas, que é o próximo tópico, né? A gente vai falar aqui, 3.3, começar a falar em outras línguas. Muita gente pode falar, nunca falei em línguas, mas assim, não se preocupe. O que eu posso dizer é, ore, busque e saiba que o Espírito Santo pode te dar outros dons. Eu sei que é polêmico, eu sei que a Assembleia de Deus ela tem uma doutrina muito bem enraizada e muito bem definida do que de fato significa ser batizado com o Espírito Santo e que no ato do batismo com o Espírito Santo nós devemos falar em línguas, mas tem uma interpretação que também é aceita no meio pentecostal, talvez não assembleiano, mas tem várias igrejas pentecostais que aceitam, né, essa interpretação, é que línguas não é obrigatório, tá? Tem essa interpretação, e que outros dons podem ser dados no ato do batismo com o Espírito Santo. Então, talvez você não foi capacitado para falar em línguas, mas foi capacitado para pregar, foi capacitado para profetizar, você pode receber outros dons. O espaço aqui é curto, não dá para a gente detalhar sobre isso, mas o que eu tenho a te dizer é, não fique desanimado porque você nunca falou em línguas. Não fique triste porque você nunca falou em línguas. Não pense que você não tem o Espírito Santo porque você nunca falou em línguas. Ore, busque. Se você quer falar em línguas, peça a Deus para você falar. Se você não falar, faça a obra de Deus de acordo com o que Ele te chamou. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu gosto de falar porque eu recebo muitas mensagens toda vez que a gente fala de batismo com o Espírito Santo. Eu recebo muita mensagem mesmo. Eu sou obreiro aqui, nunca falei língua, o pastor não me dá oportunidade para eu crescer e tal. Não se preocupe, faça a obra que Deus te mandou. Vá pregar o evangelho, vá evangelizar, vá visitar os doentes, vá orar pelos enfermos. Porque tem alguém doente, eu não vou orar porque eu nunca falei línguas. Esquece isso. O poder de cura pode estar na sua vida, Deus pode ter te dado esse dom e você talvez nunca falou em línguas e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você pode sim orar para um doente e o doente ser curado. Porque eu orei pelo irmão aqui e senti no desejo do meu coração de falar algo para ele que eu sinto que é de Deus, mas eu estou com medo. Fale, Deus pode te usar em profecia, tá? Em dom de profecia. Então Deus está mandando você falar, fale. Mas eu nunca falei línguas, então é que eu posso profetizar? Do meu ponto de vista, sim, pode. Eu sei que é polêmico, muita gente vai discordar de mim aqui. Tá? Eu vou procurar meus vídeos antigos que eu explico melhor isso. Né? Se eu encontrar, eu deixo disponível aí, que é muita coisa que a gente vai gravando. Mas o que eu posso assim, incentivar você, que é crente, que serve a Deus, que quer fazer a obra, vá fazer a obra, não fique esperando você falar em línguas para fazer a obra. Não fique. Busque o poder do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo e faça a obra de Deus. Vamos lá. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo e essa experiência não se limitou àquele único dia. Então aqui o escritor da revista vai destacar que o batismo com o Espírito Santo não foi somente um evento fechado e ponto final. Ele se repete. E de fato isso aconteceu em Atos dos Apóstolos. Acho que é Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Temos também aí o derramar do Espírito Santo. Né? E junto com o derramar do Espírito Santo vem falar em línguas. E lá em Atos 19 tem também profecia. Né? Então a gente vê que tem algo sobrenatural acontecendo. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então observe que Pedro está citando Joel e ele está falando que essa promessa não é somente para eles, mas para vossos filhos e todos os que estão longe, todos quanto Deus chamar. Então assim, não faz sentido eu dizer, né, que o derramar sobrenatural do Espírito Santo foi somente para a igreja primitiva, que dons espirituais foi somente para a igreja primitiva. Não faz sentido. Isso aqui é para todos os salvos, de todas as épocas, de todas as nações. Tá? O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Atos capítulo 2, versículo 11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram na verdade expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. E aqui a gente tem mais um debate sobre essas línguas, né? Eram línguas conhecidas ou não? De acordo com Atos dos Apóstolos, sim. Né? O texto diz assim, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Após eles serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar línguas que as pessoas lá entendiam.
Pessoas que falavam idiomas diferentes entendiam o que eles estavam falando. Vamos ver aqui o próximo parágrafo. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Então, a gente observa que essas línguas eram línguas que as pessoas conheciam, que as pessoas entendiam. No entanto, lá em Coríntios, Paulo fala do dom de línguas, ele fala de línguas lá e dá a entender lá em Coríntios que são línguas que as pessoas não conhecem, são línguas que ninguém compreende, né? São línguas que precisam de uma interpretação. Dá a entender que tem as duas possibilidades, você pode falar uma língua que já existe e uma língua que não existe, uma língua espiritual, alguma coisa nesse sentido. Temos vários testemunhos por aí de missionários que vão pregar em tribos, em outros países, e aí de repente, né, alguém ora, né, um idioma e as pessoas compreendem no seu idioma próprio. Enfim, tem várias evidências nesse sentido, né, de a pessoa falar em línguas e línguas compreendidas aqui por pessoas aqui que falam essas línguas aqui hoje. Então o Espírito Santo ele pode sim ser derramado sobre uma pessoa e ela pode falar uma língua que existe ou uma língua que não existe. No caso aqui não existe entre nós, é uma língua espiritual. Mas vamos para a conclusão da nossa aula que diz assim: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar o Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Temos aqui uma conclusão que resume bem o que nós estudamos. Então, assim, Jesus ele promete o Espírito Santo, ele fala que nós não vamos ficar órfãos, que o Espírito Santo vai habitar conosco, que ele vai nos capacitar. Então, tem a promessa do batismo com o Espírito Santo que acontece em Atos capítulo 2, que nos capacita para fazer a obra. Então, assim, todo crente salvo tem o Espírito Santo. O Espírito Santo toca no coração do pecador, ele compreende o Evangelho, crê no Evangelho, o Espírito Santo passa a habitar nele e depois o Espírito Santo é derramado de forma sobrenatural para que ele possa, né, fazer a obra de Deus, ter essa capacitação, receber dons espirituais, né, e fazer a obra de Deus. Então eu encerro aqui a aula, nós temos as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, lembrando que nós temos muito material extra na descrição do vídeo, no nosso site e também no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, pode mandar uma mensagem solicitando para entrar no grupo. Qualquer coisa, clica no link na descrição do vídeo. Lembrando, nosso material de assinantes, slide adultos, de jovens e vários bônus. Nosso aplicativo que está funcionando, você pode baixar o aplicativo na Play Store e acessar todo o conteúdo lá, subsídios, slides e tudo mais. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.